Pessoal, vamos entrar logo no nosso trabalho. Hoje nós temos o professor Rodrigo Galo. Ele é de Relações Internacionais, dá aula também no Direito. Já deu aula no Direito, trabalhamos junto lá. E o professor Rodrigo é formado em Ciências Sociais, também tem estudos em História, mestrado em Ciências Sociais na Federal do ABC. E ele está se preparando para fazer o doutorado. Ele já trabalhou gentilmente aqui conosco e hoje ele veio mais uma vez para tratar de uma questão que é crucial no mundo de hoje, que é a crise que está acontecendo no mundo. No século XXI, que perspectiva tem para esses conflitos que estão ali emergindo e já estão na nossa frente? Até ontem alguém falou num local que deveria falar de paz, falou de guerra. Na ONU. Nós temos condições de arrasar um determinado país. Veja bem, a ONU é o local de sentar junto para fazer a negociação da paz. Então o professor Rodrigo vai falar conosco sobre a crise que está ali no nosso horizonte e vai fazer ligação também com o Brasil. Devemos lá adiante ter uma palestra com um sheik, um sírio, sheik, sobre também os migrantes, sobretudo migrantes sírios. Vai fazer uma palestra aqui conosco no mês de outubro. Tem uma série de palestras, portanto, eu vou passar ao professor Rodrigo e agradecer desde já a sua generosidade em estar aqui com a gente. E vocês certamente vão aproveitar, e muito bem, porque ele é uma pessoa de um conhecimento, de uma facilidade, de uma comunicação impressionantes. Rodrigo, está com você. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agradeço ao professor Dilvo pelo convite. Fico muito contente de voltar aqui para a Escola de Engenharia para dar uma palestra. Agradeço a disposição de vocês virem aqui para discutir um tema que talvez fuja bastante da área que vocês costumam estudar, mas para mim é um tema muito importante, está ligado às loucuras que eu gosto de discutir. Então eu espero que dê para a gente sair daqui pensando um pouco fora da caixinha no que diz respeito à compreensão do que é a política internacional e do que é, por exemplo, o papel da ONU, como o professor Dilvo já lembrou. Um alerta, tá? Eu falo rápido, então se alguém não entender ou ficar uma coisa muito acelerada, me avisem, que eu tento maneirar. E eu não costumo trabalhar com slide, estou me acostumando com isso agora. E como eu tenho uma certa dificuldade para lidar com o computador, não são os slides mais legais que vocês já viram. Inclusive porque tem alguns que têm textos muito longos. Mas isso na verdade serve mais como uma guia para a gente saber do que a gente está falando. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar com uma provocação. Vou começar... chamei isso de prelúdio aqui no slide só para ficar legal, mas na verdade é uma provocação para a gente tentar, primeiro, quebrar com algum tipo de mito que existe acerca da política. Né? Primeira coisa, quem aqui acompanha o noticiário de política nacional? E quem acompanha o noticiário de política internacional? Mais ou menos. Não, tudo bem, mais ou menos é alguma coisa. Estou perguntando isso porque eu leciono, além da FMI, numa outra faculdade, em que eu leciono algumas disciplinas eletivas e tem alunos da engenharia, das engenharias que vêm assistir minhas aulas. E o que eu falo para eles, eu também falo para vocês agora. A gente tem que pensar que os cursos de ensino superior, eles obviamente têm a perspectiva de formar um profissional técnico para atuação numa área determinada. Mas a gente não pode ignorar que qualquer empresa está situada num contexto, ou melhor, em dois. Um contexto nacional e algumas empresas, as que se internacionalizam, também num contexto global. Então muita gente vai sair daqui para trabalhar em grandes empresas, como engenheiros, e precisa ter consciência de que eventos internos aqui no Brasil e eventos externos do sistema internacional, eles afetam o modo como as empresas conseguem atuar. Então precisa ficar ligado pelo menos nos grandes debates.
Beleza? Outra provocação. Você pode passar um slide para mim, por favor? É um prelúdio de fato, só para a gente entender uma questão teórica fundamental para pensar em política. Que é, eu fico bastante preocupado quando eu olho principalmente para as redes sociais e vejo debates, entre aspas, sobre política, indo sempre para esse lado de que é esquerda versus direita. Isso é de um empobrecimento teórico inacreditável. Essa briga fla-flu, essa briga de torcida entre esquerda e direita, ela faz com que a gente entenda que a política é isso aqui. Tem uma esquerda isolada de uma direita e um centro. São três blocos monolíticos que não se conversam. Isso é um problema. Olhar para a política, inclusive para a política internacional, a partir dessa perspectiva, faz com que a gente não consiga entender os problemas postos de uma forma adequada. Então esse é o primeiro ponto. Avança mais um para mim, por favor. Algumas pessoas conseguem superar aquele reducionismo que eu mostrei no slide anterior e entendem a coisa por este ângulo aqui. Tem uma esquerda, tem um centro e tem uma direita. Mas não são grupos isolados, tem uma linha. Quando a gente pensa que há uma linha entre a esquerda e a direita, ou supostamente entre uma esquerda e uma direita, a gente começa a criar a compreensão de que, por exemplo, entre a esquerda e o centro tem alguma coisa. Então a gente entende que tem gente que está no extremo, ou que está no outro extremo, mas que é possível pensar em indivíduos que estejam mais para o centro-esquerda, mais para o centro-direita, ou que se localizam de alguma forma nessa linha aqui. Agora o outro slide, por favor. Esse aqui, para mim, talvez seja um modelo mais adequado para a gente pensar na política. A gente pode dizer que tem um eixo esquerda-direita que passa por um centro. Mas também tem uma outra linha, essa não horizontal, mas sim vertical. Então é uma linha que mostra um pragmatismo ou um idealismo. Então tem gente de esquerda que é mais idealista. Tem gente de esquerda que é mais pragmático. E se isso aqui é um gráfico cartesiano, é o nome disso? Um gráfico cartesiano, a gente entende que pode ter indivíduos ou grupos localizados em tudo quanto é parte desses quadrantes. Aí a gente entende um problema. Política é muito mais complexo do que parece. Entender a política doméstica hoje é um baita desafio. Mas a gente não consegue avançar nada nessa discussão sem pensar que política é um negócio mais ou menos assim. E entender a política internacional passa pelo mesmo problema, passa pela mesma dificuldade. A necessidade de compreender que os líderes, os chefes de Estado, eles também transitam em algum lugar deste quadrante. Dá para entender? Quando eu falo aqui em idealismo e pragmatismo, só uma questão conceitual. Eu vou tentar não ser abstrato hoje, hein? Mas só uma questão conceitual. O que é que diferencia um idealista de um pragmático? Na ciência política, a gente costuma dizer que o idealista ele tem uma visão normativa prescritiva das coisas. O que quer dizer uma visão normativa prescritiva? O idealista é um cara que olha para uma realidade, identifica um problema, critica aquele problema, encontra modos de criticar e propõe transformações. Exato. O idealista está pensando assim, bom, o problema é este e para ser solucionado a coisa tem que ser feita de tal forma. O pragmático, ou o realista, ele enxerga isso de outra forma. Ele tem uma visão apenas de analisar o problema, criticá-lo e não propor mudanças, mas sim compreender como ele sobrevive diante daquele cenário. No sistema internacional, os estados, de uma forma geral, eles atuam de forma pragmática. Entende? Tem um monte de problema acontecendo. Eu, como Estado, preciso sobreviver. Como é que eu sobrevivo num mundo que passa por tais problemas? Dá para entender essa diferença? Só um exemplo bobo. Faz alguns dias, uns 4, 5 dias, eu encontrei um vizinho no elevador. Aquelas conversas irritantes de elevador. Aí o cara sabe que eu sou cientista político e veio dar a opinião dele sobre política. Que,
para mim já cria uma certa resistência até o próprio diálogo. Aí o cara vira para mim e fala que ele acha que a corrupção no Brasil vai acabar quando tudo for privatizado. Pronto. Eu olho para ele e vejo que esse cara é um baita idealista. Porque esperar que a corrupção só acabe quando a privatização atingir 100% das empresas públicas é um negócio que pode demorar 1, 2, 3 gerações e ainda assim não atingir esse objetivo. Então, só para dar um exemplo do que é um sujeito que pensa por uma perspectiva muito idealista. O pragmático está no oposto disso. Beleza? Então, a partir de hoje, comece a entender a política por uma perspectiva mais complexa do que ela é. Aqui? Tá bom. Tudo certo então até aqui? Beleza. Pode passar um slide para mim, por favor. Quer perguntar? Aí eu começo a andar de uma vez. Essa linha aqui é a linha que te deixa fora. Então você tem que ficar para lá dessa linha pretinha aqui. Tá, eu vou tentar seguir aqui a orientação. É que eu sou muito inquieto, eu começo a me movimentar. Mas eu vou tentar. Vamos pensar o seguinte. Entender o que é o sistema internacional para depois a gente pensar num monte de problema que oferece desafios para a gente entender o mundo contemporâneo. Primeira questão. Tem uma dinâmica pendular no sistema internacional. O que é uma dinâmica baseada num pêndulo? Uma hora a coisa está de um lado e por uma série de mudanças a coisa transita para o outro. Ela pode chegar num extremo do pêndulo e depois ir para o outro extremo do pêndulo ou não. Mas a questão é, uma série de coisas, uma série de questões podem fazer com que esse pêndulo ande de forma mais acelerada ou menos acelerada. O que eu quero dizer é que as sociedades, tanto a sociedade interna quanto a sociedade de estados, são sociedades não estáticas. O mundo vive constantes transformações. É só pensar o seguinte, o Brasil de hoje não é o Brasil de 10 anos, que não era o Brasil de 20 anos, que não era o Brasil de 200 anos. A nossa capacidade de percepção de mudança de tempo, ela é de uma certa forma restrita, porque para nós 50 anos é muita coisa. Para a história, 50 anos não é quase nada. Então, no fim das contas, essa transformação ela não é percebida de forma abrupta, mas o mundo está em constante transformações. Ele vive alterações frequentes. Coloquei que tem 2 motivos básicos que levam a essas transformações. Esses motivos que levam o sistema internacional a passar por momentos de mudanças pendulares. Primeiro, transformações da sociedade que acabam mudando o comportamento dos estados. O que isso quer dizer? Se a gente está falando de um país que passa por uma crise econômica grave, a sociedade interna vai se adequar àquela crise, vai mudar. O eleitor, na hora de ir para a urna, ele tende a se comportar de um jeito diferente. Esse eleitor se comportando de forma diferente e elegendo outras lideranças internas, que não aquelas que o país vinha elegendo nos últimos tempos, vai produzir, no fim das contas, um Estado que terá a sua política externa orientada para algum outro tipo de objetivo. Que é o que tem acontecido mais ou menos agora. A política externa brasileira, ela passou por uma grande mudança depois do impeachment. A política externa do governo Temer é bem diferente da política externa do governo Dilma, que é bem diferente do governo Lula, por conta das transformações de ordem interna. Beleza? Segundo motivo, o que faz com que o sistema internacional passe por mudanças também está ligado a problemas externos, crises políticas pelos quais os estados enfrentam na sua região e aquilo de uma certa forma acaba modificando o modo como o mundo se relaciona a partir daquele país. Pensando num exemplo básico, Trump foi eleito nos Estados Unidos. É uma alteração interna. Só que a eleição do Trump, ela demonstra algum tipo de crise política que o sistema internacional está atravessando. Eu não sei quem teve paciência ontem, paciência e interesse,
para acompanhar pelo menos um pouco dos discursos da Assembleia Geral da ONU. Se a gente compara, se a gente compara o discurso do Trump de ontem, o primeiro discurso dele na Assembleia Geral, com os discursos do Obama, a gente vê que tem uma mudança muito grande de comportamento. O discurso do Trump, ele começou de forma amena, discutindo questões de caráter liberal, direitos humanos, cooperação internacional, etc, etc. Dali a pouco, ele começou a dar um pau em todo mundo. Criticou o terrorismo, criticou o Estado Islâmico, criticou a Coreia do Norte, a Venezuela, criticou o Irã, falou que ia arrasar com a Coreia do Norte caso soluções mais pacíficas não resolvessem o problema. Então isso desencadeia um tipo de crise que muda a lógica pendular do sistema internacional. Beleza? Crises econômicas também modificam a lógica pendular. Por quê? Não é regra, mas é uma tendência. Países que enfrentam crises econômicas e crises sistêmicas que afetam não só aquele país, mas também outros, eles tendem a adotar práticas antiliberais do ponto de vista econômico. Que tipo de prática antiliberal? Por exemplo, protecionismo. Por que protecionismo? Porque num momento de crise, eu encontro uma forma legal de proteger a minha economia interna, independentemente das relações de comércio exterior que eu tenho. Então isso também modifica a lógica do sistema internacional que leva o pêndulo para o outro lado. E coloquei um problema bastante contemporâneo que a gente tem visto agora: crise de refugiados. Não é possível que vocês não tenham se deparado com alguma reportagem em algum momento dos últimos 24 meses que não falasse sobre crise dos refugiados. Para a gente, esse é um problema muito novo, muito recente. Refugiados, de um modo geral, começaram a chegar no Brasil de forma significativa mais para o fim da década passada. Agora a gente tem uma quantidade muito grande de sírios e congoleses vivendo no Brasil. Eles não vieram para cá à toa, eles vieram para cá porque são refugiados, ou seja, as condições sociopolítico-econômicas dos estados onde eles viviam, eram completamente adversas para a sobrevivência. Então a única forma de sobreviver e fugir de uma guerra civil ou de uma perseguição política é procurando abrigo em países que de algum modo estejam dispostos a colaborar para a sobrevivência desses indivíduos. Então é um problema novo que nós estamos tendo contato agora. Mas os norte-americanos enfrentam a questão da crise dos refugiados há muito mais tempo. E os europeus há mais tempo ainda. A gente só tem uma questão particular desta atual crise de refugiados, e que tensiona a lógica do sistema internacional. É uma crise de refugiados que ocorre num momento de crise econômica. Então, por exemplo, Espanha, altas taxas de desemprego, ao mesmo tempo em que levas e mais levas de refugiados chegam em território espanhol. Existe uma tendência num momento como esse, que discursos de caráter conservador, eles comecem a ganhar cada vez mais adeptos de espanhóis, por exemplo, que se veem potencialmente prejudicados pelo estrangeiro no seu território. Então a gente soma dois problemas graves que têm que ser enfrentados, mas eles estão ocorrendo ao mesmo tempo e tensionando o sistema internacional para pendular para uma lógica mais conservadora. Ou para uma lógica de maior protecionismo. Às vezes falar em conservador pode ter uma conotação que parece negativa, mas os estados encontram formas de se proteger. Trump ontem, na Assembleia Geral da ONU, ele deixou isso bem claro. Ele falou de cooperação internacional, que as nações amigas têm que se ajudar. Aí teve uma hora que ele foi bastante categórico e falou: olha, eu acho que cada país tem que olhar também para os seus interesses, e não para os interesses dos outros. Isso, de uma certa forma, é uma indicação de que, neste momento, o país tem atuado de forma protecionista, de forma nacionalista. Porque é um momento propício para pensamentos de caráter mais conservador, de caráter mais nacionalista. Dá para entender até aqui? Faz sentido isso? Estou sendo bem didático, mas se ainda assim restarem dúvidas, me avisem.
Pode passar mais um, por favor? Questões de caráter conceitual. Tem muita gente que acha que a ciência política não serve para nada. Que todo mundo consegue discutir política sem precisar estudar. Em defesa da minha profissão e da minha manutenção como professor aqui do corpo docente da FMU, eu vou advogar que a ciência política tem sim uma função essencial, que é conseguir mostrar para a gente conceitos que sirvam para explicar a realidade complexa que a gente vive. Mas tem um problema. É difícil desconstruir algumas ideias que já foram historicamente consolidadas na nossa cabeça por conta da imprensa. Quem aqui assiste o Jornal da Globo quando volta da FMU? Pouca gente. Não dá tempo? Tudo bem, eu entendo. Sobre o Jornal da Globo, eu pego no pé do William Vac. Eu pego no pé do William Vac porque ele também é professor de relações internacionais. Então, de uma certa forma, salvo a diferença salarial, a gente, de uma certa forma, atua de um modo semelhante. E me incomoda o Jornal da Globo, porque, não vou dizer todo dia, mas quase todo dia, ele lê alguma notícia falando da ordem internacional, falando de geopolítica, falando de conflito, mas ele não explica o que esses termos querem dizer, o que esses conceitos querem dizer no fim das contas. Tudo bem, dá para justificar que o papel da imprensa, principalmente televisiva, é dar notícia rápida. E por onde você dá notícia rápida, usando termos que são complexos, é que você leva o telespectador a entender as coisas por uma perspectiva errada. Aí todo mundo acha que sabe do que está falando. Aí vai lá no Facebook e opina sobre coisas das quais a pessoa não faz a menor ideia do que está falando. De ontem para hoje, por exemplo, foi a discussão da reforma política. Às vezes eu tenho vontade de fazer alguns comentários no Facebook, mas eu fico quieto para não arrumar confusão. Mas a única forma de você, por exemplo, discutir o que é a reforma política é entendendo o que é o atual sistema político, para depois dar a sua opinião sobre o que eventualmente pode ser modificado. Mas a galera acha que opinião e conhecimento são a mesma coisa. E isso é bastante complicado. No que diz respeito ao primeiro termo, ordem internacional. É um negócio que o William Vac fala direto no Jornal da Globo, inclusive na edição de ontem. Conceitualmente falando, e sendo bastante direto e sem entrar em diferenças conceituais que alguns autores veem, mas pensando num conceito básico. A ordem é um arranjo de forças. É um arranjo de forças entre quem? Entre estados soberanos. Os estados soberanos do sistema internacional, eles encontram um modo de evitar a destruição. Eles dão início a uma corrida armamentista. Se o outro país tem bomba atômica, eu também preciso ter. Porque isso cria uma ideia de dissuasão. Não me ataque porque eu tenho um artefato parecido com o seu. Ou a segunda alternativa. Se o estado B não conseguir fazer bomba atômica para se equilibrar com o estado A, ele se alia ao estado C, ao estado D, ao estado E, ou seja lá quantos forem, porque de repente eles podem ter bombinhas. E todas aquelas bombinhas juntas, elas de uma certa forma equilibram poder para o país que está dando início à corrida armamentista. Isso é um equilíbrio de poder. E é isso que gera a paz. Entendem como é uma questão complicada? O que eu estou querendo dizer é que a paz não é construída pela cooperação entre os estados. A paz não é construída pelo reconhecimento de que os estados têm efetivamente ser amigos. O conflito ele é evitado, a paz é construída a partir do momento em que todos os estados se sentem ameaçados de alguma forma. Então a paz no mundo é uma paz armada. Esqueçam aquela ideologia de que os países, eles lutam pela liberdade dos outros. Eles lutam para ajudar os outros. Os países lutam para se ajudar, para alcançar os seus objetivos. Dá para entender? Vejam o seguinte, desde a Idade Moderna,
a gente reconhece que tem arranjos políticos que levam à ordem do sistema internacional. Por que desde a Idade Moderna? Porque a noção de Estado soberano, de país constitucionalmente com soberania, nasceu na Idade Moderna, em 1648 especificamente. Foi ali que nós tivemos o reconhecimento da soberania como uma garantia legal, jurídica, que dava independência para os países. Então, desde a Idade Moderna, a gente tem ordens internacionais sendo construídas e sendo implodidas, sendo reconfiguradas, sendo rearranjadas, e por aí vai. A nossa atual ordem internacional, ela deriva da Segunda Guerra Mundial. Quem é que lutou na Segunda Guerra? Pelo amor de Deus, isso é tema de ensino médio. Os aliados e o eixo, né? Mas quem estava envolvido nesses conflitos? Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão, Alemanha. De um lado nós tínhamos Estados Unidos, França e Reino Unido principalmente. Do outro lado, Japão, a Alemanha e a Itália. A guerra contra o nazifascismo. E pensar o seguinte, quando a guerra terminou, ficou claro que o mundo do século passado viveria em guerra se nada fosse feito. Por quê? Porque lá em 14 teve uma primeira guerra. Ela terminou ali 18, 19. 20 anos depois eclode uma nova guerra. Então a percepção que se tinha é que de fato o mundo ele é potencialmente belicoso, ele é potencialmente violento. E os estados fariam de tudo para conseguir conquistar seus interesses, sejam eles quais fossem. Qual é o reflexo disso para o pós-guerra, então? Desculpa, pode falar. Isso que você está falando tem a ver com o Tratado de Versalhes, que proibiu a Alemanha de expandir seu exército, justamente pelo equilíbrio de os dois serem bélicos e ter o equilíbrio e a paz no mundo. Exato, bem lembrado, Tratado de Versalhes. Sempre que tem uma guerra, aquela guerra é de uma certa forma oficializada porque tem uma declaração de guerra. Quando a guerra termina, faz-se um tratado internacional para estabelecer os termos da paz. O erro que as grandes potências mundiais cometeram no pós-Primeira Guerra, lá no Tratado de Versalhes, foi culpar integralmente a Alemanha pelo conflito. Outros países poderiam ser corresponsabilizados? Sim, mas caiu no colo da Alemanha a culpa pela guerra. Eu não sei se vocês têm aula de teoria econômica em algum curso, se vocês leram o Keynes, um autor fundamental para a economia, porque ele funda a lógica do keynesianismo. O Keynes era um economista que serviu como diplomata britânico na paz de Versalhes, no Tratado de Versalhes, e ele saiu antes do acordo final ser escrito, porque ele ficou irritadíssimo com o risco que aquele acordo de paz geraria. O Keynes sai da conferência de paz afirmando que aquele Tratado de Versalhes seria o responsável por uma nova guerra, porque a Alemanha, sendo culpada totalmente pela guerra, a Alemanha tendo que pagar um custo impagável para potências afetadas pelo conflito, ela não teria outra alternativa a não ser dar início a uma nova guerra para se livrar da culpa, para se livrar do efeito econômico do Tratado de Versalhes. Enfim, isso criou uma espécie de conhecimento por parte dos estadistas de que o mesmo erro não poderia ser cometido. Então a gente chega no pós-guerra, no pós-segunda guerra, com os estados entendendo que só haveria uma forma viável naquele momento de evitar um novo conflito. Foi criar a Organização das Nações Unidas. Foi criada em 1945. Quem sabe para que serve oficialmente a ONU? Ou como funciona a ONU? Seria tipo um juiz, talvez, do mundo, para olhar um caso e falar
A ONU não é um país. A ONU é uma organização internacional. Então, de modo geral, ela serve como uma espécie de fórum de diálogo, um fórum de debate. Se tem algum problema de conflito, qual a forma de resolvê-lo? Coloca esses países para, de algum modo, defenderem os seus pontos de vista e evitar a guerra, evitar o conflito. Essa é uma função importante que a ONU tem, não é a única, mas naquele momento talvez fosse a principal. E é a ONU que constrói a ordem internacional num mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Beleza? Passa para mim mais um slide, por favor. Eu falei que eu não sei fazer slide, então eu coloquei um que tem texto pra caramba. Não que a gente precise necessariamente ler integralmente o que está escrito aqui. Basicamente, o que é isso aí? É o preâmbulo da Carta de São Francisco, a carta que fundou a ONU, que o Brasil se tornou signatário dias depois dela ter sido aprovada. Ela reforça quais são os objetivos centrais das Nações Unidas. De um modo geral, o documento vai dizer que as Nações Unidas se unem para combater o flagelo da guerra, para defender os direitos de igualdade, os direitos de liberdade, para fazer com que o direito internacional seja usado para resolver pendências entre Estados. De um modo geral, a gente olha para esse preâmbulo e ele é lindo. É um negócio bonito, é edificante ler isso aqui. Porque ele indica que encontraram a solução para a paz. Encontraram a fórmula para a paz no sistema internacional. Mas a gente tem que lembrar que quem fundou a ONU, quem liderou os debates iniciais que levariam à construção da ONU, foram as potências vencedoras da Primeira Guerra. Quem cria alguma coisa, obviamente tem alguma expectativa sobre aquilo que foi criado. Então, este preâmbulo, ele é muito bonito enquanto teoria, mas tem coisas aqui que são questionáveis do ponto de vista prático. Não porque eles não poderiam ser aplicados, mas porque em alguns momentos, como ontem, o Trump defendeu a paz, não a partir de negociação, de fazer com que o direito internacional prevaleça, ou o que quer que seja. Ele defendeu a paz a partir de um ataque direto para arrasar com o território norte-coreano. Então isso aqui, como documento, funciona de um jeito. O modo como os estados levam isso à prática, aí já são outros 500. Diga. Mas eu acredito que também seja por causa que os Estados Unidos é o maior vencedor da renda, não. Então, por isso que acho dono, dizer assim. Sim. Então, ele pode falar o que quiser. Mas por exemplo, nem o George Bush falava o que ele queria em relação à ONU. O Obama, menos ainda. Eram sujeitos que entendiam de uma certa forma para que serve uma organização internacional e reconheciam a importância da ONU. O Trump está partindo de outra perspectiva. Ele está partindo do princípio de que os Estados Unidos devem, de fato, se tornar a potência líder do sistema, independentemente de ONU ou não. Então essa é a questão. Passa mais um slide para mim. Quando a gente olha para aquele preâmbulo, a gente entende que ele se refere, no fim das contas, a todo um conhecimento, a toda uma perspectiva de caráter liberal. Cooperação, direitos humanos, etc, etc, etc. O preâmbulo da Carta da ONU é liberal. Só que ele tem alguns elementos constitutivos, tipo capítulo 6 e capítulo 7 da Carta da ONU, que são realistas, que são pragmáticos. Então a Carta da ONU diz: a paz pode ser alcançada a partir da cooperação, etc, etc, etc. Na prática, os capítulos 6 e 7 da Carta de Fundação, eles legitimam a possibilidade de que a paz seja conquistada a partir da guerra, a partir da invasão, a partir do intervencionismo. Então tem uma dualidade de forças aqui. Um discurso liberal tentando de algum modo ser arranjado junto
de uma prática realista. Isso norteia a ordem formada pela Organização das Nações Unidas. E em momentos como esse, nos quais nós vivemos agora, em que o pêndulo está correndo para um lugar mais conservador, o que acontece é que os discursos de guerra para justificar a paz, eles passam a ter mais apelo, eles passam a fazer mais sentido. Eu não vou lembrar quando, mas acho que foi no ano passado, o governo Trump aprovou o bombardeio de algumas áreas na Síria, supostamente para derrubar o Bashar al-Assad, o presidente sírio. Nenhum militar foi morto naquela ação, foram, salvo engano, 23 mísseis, mas civis morreram. E ele fez o discurso dizendo que aqueles mísseis seriam enviados, seriam lançados contra a Síria para defender os direitos humanos. Quer dizer, você defende os direitos humanos bombardeando áreas civis. Isso começa a mostrar para a gente que esse discurso liberal no sistema internacional, ele mascara os reais objetivos dos países. Por que o Oriente Médio é importante? Tem um negócio ali em abundância que não tem em praticamente mais nenhum lugar do mundo à disposição, que é petróleo. Então qualquer país industrializado como o nosso depende do petróleo para sobreviver. Os norte-americanos estavam olhando para a guerra civil na Síria e pensando que aquela guerra poderia, de alguma forma, desestruturar a cotação do petróleo. Só que não dá para um chefe de Estado, eu admito que realmente é complicado, não dá para um chefe de Estado chegar para a população e falar: gente, deixa eu bombardear um outro país, vamos mandar tropa para lá, porque a gente precisa do petróleo daqueles caras. Isso é impopular. Então você usa outro tipo de argumentação para bombardear outro lugar. É uma questão bastante simples de se desconstruir. Beleza? Essa é uma questão. Agora, em termos institucionais, a formação da ONU. Daqui a pouco a gente já chega nos nossos contemporâneos. Mas a formação institucional da ONU, o desenho institucional dela. Qual é o órgão liberal por excelência? A Assembleia Geral, cuja reunião anual começou ontem. É um órgão liberal porque todos os estados que compõem a ONU têm direito a falar na tribuna. Alguns estados usam a tribuna para defender pontos de vistas bastante particulares sobre determinadas coisas. Outros estados usam a tribuna para acusar outros países de uma série X de problemas. Mas tem estado completamente outsider, que corre por fora, que usa a tribuna para defender coisas que a gente nunca consegue compreender direito. Para quem já assistiu aquele filme O Último Rei da Escócia, tá na Netflix, né? Um filme bem bacana, mas que mostra o rei de Uganda, que ele usou em 84, salvo engano, a tribuna da Assembleia Geral para reivindicar que ele deveria ser nomeado rei dos escoceses. E o cara passou praticamente 50 minutos falando sobre isso. Em 84, um momento em que o mundo inteiro estava discutindo Guerra Fria. Quer dizer, aquilo é completamente estranho aos problemas da época do sistema internacional. De qualquer modo, é uma instituição liberal, é um órgão liberal. Cada um fala o que quer, cada um defende aquilo que acha que tem que defender. Só que, por outro lado, existe o grupo, o órgão realista dentro da ONU, que é o Conselho de Segurança. Alguns autores falam que é o clube dos 5, porque 5 estados eles têm condição permanente, eles são estados membros do Conselho de Segurança. E são esses estados que compõem o Conselho de Segurança que têm a prerrogativa legal para decidir quando uma guerra deve ser travada, se uma guerra é justa ou injusta, e estabelecer quem é que vai lutar naquela guerra. Então, por exemplo, quando houve o atentado em 11 de setembro, até recentemente celebrou-se a morte das vítimas, o que o Conselho de Segurança determinou? Que era necessário fazer um ataque contra o Estado que supostamente abrigava a Al-Qaeda. Aí começa a Guerra do Afeganistão. Ela foi considerada legal, legítima pelo Conselho de Segurança.
Em 2004, quando o Haiti entrou em guerra civil por causa da deposição do presidente, entendeu-se que aquele país precisava passar por uma situação de ajuda internacional para que ele fosse reconstruído socialmente, economicamente e politicamente. Aí o Conselho de Segurança aprovou a criação da MINUSTAH, a missão de paz liderada pelo Brasil, que tinha vários objetivos: desarmar os grupos rebeldes que estavam causando a guerra civil, estabilizar a situação política do país para fazer novas eleições e implementar políticas públicas de distribuição de renda para tentar minimizar o impacto da desigualdade econômica. Isso só acontece porque o Conselho de Segurança, ou seja, esse órgão da ONU, que é o responsável pela ordem internacional atual, ele legitima, ele sanciona. Então ele veta a guerra ou ele aprova a guerra. É bastante pragmática a decisão que, enfim, sai desse conselho. Dá para entender? Quem são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Eu já disse que são 5. Quem são os membros, gente? Pensando que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Quem é que venceu a Segunda Guerra? Estados Unidos, quem mais? Inglaterra, França, Rússia, são os 4 vencedores da Segunda Guerra Mundial. E foi incorporado ao grupo a China. A China era um país importante para a época, não porque tenha sido necessariamente um vencedor da guerra, mas porque a China era um país fundamental para o equilíbrio de poder na Ásia. Sem a China, a Ásia estaria sempre sujeita a conflitos que poderiam afetar o mundo de uma forma geral. Então a China foi incluída nesse clube. Passa um slide, por favor. Eu coloquei aqui, roubei do próprio site da ONU essa imagem, né? Qual o problema disso? Deste sistema ONU? E isso mostra pra gente por que determinados conflitos acontecem. Por que determinados problemas acontecem. Esse arranjo aqui data de 45. O mundo hoje é igual ao mundo de 1945? Teve uma Guerra Fria no meio do caminho. Depois da Guerra Fria, nós tivemos nos anos 90 uma série de perspectivas de caráter neoliberal sendo implementadas. Nos anos 2000, uma preocupação muito mais com o desenvolvimento sustentável. E agora, a gente tem visto pêndulos e uma região mais conservadora de novo. Mas nenhum desses momentos históricos, mesmo desde a Guerra Fria, a gente pode dizer que a ONU ela dá conta de atender todas as expectativas do sistema internacional. É um órgão não representativo. Se um conflito não interessa a nenhuma dessas 5 potências aqui, por exemplo, guerra civil na Somália, um conflito sangrento que existe há muito tempo, nenhum desses países aqui está interessado politicamente em ajudar a Somália, porque eles entendem que eles vão ganhar muito pouco nisso. Então, não se aprova uma missão de paz para atender às expectativas do povo somálio. Mas o Haiti interessava, porque o Haiti foi uma colônia francesa, extremamente explorada. E a derrubada do presidente haitiano lá em 2004 teve participação do governo americano. Então, 2 potências do Conselho de Segurança estavam sendo acusadas de afetar a soberania de um Estado membro do sistema. Qual foi a solução? Vamos juntar aqui uma grana e vamos bancar uma missão de paz. Quem vai liderar? Não podemos ser nós, que vai dar problema. Então dá para o Brasil. O Brasil tinha naquela época um grande interesse em se projetar internacionalmente. Então quando começaram os debates para a criação da missão de paz, já tinha gente aqui de mão levantada falando, manda para cá. E a missão acabou faz coisa de 15 dias. Ela durou praticamente 13 anos. Agora, a Somália está em guerra civil há 25. E nenhuma missão de paz é formada para acabar com os problemas da Somália.
porque não interessa para esse grupo aqui. Ou seja, nós temos uma ordem mundial que ela é conduzida por 5 países que determinam o que tem que ser feito para todo o resto do mundo. Não há democratização nesse tipo de sistema. Num momento de paz, isso aqui funciona bem. Num momento de crescimento econômico do mundo, como foi a década passada de um modo geral, isso aqui funciona relativamente bem. Agora, num momento em que tem crise econômica, que tem crise política sendo desencadeada em tudo quanto é parte do planeta, aí começam a surgir vozes que discordam desse arranjo de poder. Começam a surgir estados que olham para a ONU, para o Conselho de Segurança, e falam que isso aqui serve para pouca coisa. Então a ordem começa a entrar em crise. Ela passa a ser questionada, até mesmo por indivíduos que compõem o Conselho de Segurança, pensando neste e neste. Estados Unidos e Inglaterra. Por que Estados Unidos? Eleição do Trump, por exemplo. A gente fala daqui a pouco sobre isso. Mas o Trump, de um modo geral, ele questiona o grupo ao qual o país dele pertence. Agora, o que é que tem a ver a Inglaterra com problemas recentes que o sistema ONU enfrenta? O que está acontecendo com o Reino Unido hoje? O tal do Brexit. A saída do Reino Unido da União Europeia. É um país membro se desintegrando em relação à União Europeia. Isso pode causar um monte de tensão, um monte de problema político e geopolítico. Então isso aqui é um órgão que tenta resolver conflitos, mas sempre pela perspectiva que interessa a esses países aqui. Dá para entender? Passa para mim mais um, por favor. Separei para a gente discutir, não dá obviamente para debater longamente esses temas, mas separei para a gente discutir 3 problemas, basicamente, que afetam politicamente e geopoliticamente o mundo hoje, e mostram os desafios que o sistema internacional atual precisa superar. A eleição do Trump nos Estados Unidos e uma onda conservadora no mundo de uma forma geral. Segundo ponto, o Brexit. A saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia. E como isso pode causar um efeito em cadeia dentro da União Europeia. E a terceira questão, os problemas atuais. Eu coloquei um questionamento aqui, que não dá para dizer que Coreia do Norte e Estado Islâmico sejam tão atuais assim. Mas são problemas que entraram na agenda internacional muito recentemente, em função dos interesses daquelas potências. Beleza? Por favor. Vamos pensar no Trump. Nem eu acreditava que esse sujeito seria eleito presidente dos Estados Unidos. E não é que eu não acreditava nisso por uma crença pura e simples, ou por razões de caráter ideológico. Porque eu coloco de lado questões ideológicas na hora de fazer análise. Mas olhando para as pesquisas eleitorais nos Estados Unidos naquele momento, a gente via que 3, 4 semanas antes da super terça-feira, o dia que a maior parte dos americanos foram à urna para votar, a curva da pesquisa começou a mudar e indicava que o Trump estava crescendo e a Hillary estava caindo. Mas projetando aquela curva para o dia da eleição, ainda teria uma gordurinha ali que separava a Hillary, virtualmente eleita, do Trump. De repente, naquela madrugada, eu dei uma entrevista para a CBN, lá pelas 8 da noite, daquela super terça, defendendo que o Trump não seria eleito. Aí eu fui dormir, acordei 5h58 da manhã, para dar aula aqui na FMU. Liguei o computador para ter visto de quanto foi a diferença da vitória da Hillary e me deparei com a vitória do Trump. Aí o meu café da manhã, foi indigesto, porque eu fiquei pensando, como é que eu explico isso agora? Como é que eu posso ter errado na véspera da eleição? Eu fiquei felicíssimo depois. É chato dizer isso, mas é verdade.
eu fiquei felicíssimo de ver que um monte de gente errou a mesma previsão. Talvez o que nós não tenhamos feito de forma adequada foi compreender a força dessa onda conservadora que já tinha levado o pêndulo da política internacional para um lugar que nós não tínhamos enxergado ainda. E eu só fui perceber isso no domingo, quando, assistindo ao Fantástico, uma reportagem mostrando quem eram os eleitores do Trump, e tinha uma galera que morava não apenas no interior, mas, enfim, principalmente no interior e nos estados da região sul do país, justificando por que eles tinham votado no cara. Porque eles apostavam que o Trump, essa figura meio laranja, que tem discursos estranhos, porque ele seria a melhor alternativa para o país. E tudo leva a crer que o problema é: as crises que nós enfrentamos agora são vistas pela população como crises que devem ser resolvidas com nacionalismo. E quando a gente faz esse cálculo e entende isso como um problema político, a gente pode olhar para algumas das propostas de campanha do Trump. A primeira que eu coloquei ali, a construção do tal do muro separando os Estados Unidos do México. É o tal do muro que impediria a entrada de imigrantes ilegais em território norte-americano. Por que isso cria uma polêmica gigantesca dentro do país? Porque a quantidade de imigrantes latino-americanos é imensa. E de repente tem um cara falando que ele vai barrar a entrada de latino-americanos no país. Parte da população atribui aos imigrantes a culpa pela desaceleração da geração de emprego no país. Aí chega um presidente que ele não fala simplesmente que ele criaria regras para tornar mais efetivo o controle de fronteira. Que ele criaria regras para evitar a imigração ilegal. Ele é um cara que está dizendo que vai criar uma barreira física, vou botar um muro. Aí, para evitar críticas do tipo: mas peraí, esse muro vai ser caro, numa época de crise vai custar para a gente. Ele cria uma outra forma de justificar para o eleitor que esse muro não oneraria a população americana. A gente faz o muro e manda a conta para o mexicano pagar. Isso é surreal. Aí eu pergunto para vocês, essa proposta vai sair do papel? Eu já errei quando eu disse que o Trump não seria eleito. Ao mesmo tempo que eu tenho que tomar muito cuidado com isso, eu ainda assim não vou me furtar do direito, da obrigação inclusive, de dar alguma previsão. Esse muro não sai do papel nem nesse ano, nem durante a gestão e nem durante uma eventual reeleição. Por vários problemas. O primeiro deles é que é óbvio que o presidente mexicano não vai pegar a conta, vai pegar a fatura e pagar. Então quem vai pagar por isso são os americanos. Não tem outra alternativa. E se aumentarem impostos que onerem a população americana para a construção do muro, até quem votou no Trump vai ficar meio irritado com a gestão dele. Só que tem outra questão. O Trump, ele não tem maioria no Congresso americano. Nem os republicanos do partido dele são unânimes em aceitar que esse cara é a melhor alternativa. Então, ele tem pouco espaço dentro do país para aprovar esse tipo de coisa, para a sorte dele. Por que para a sorte dele? Porque ele fala que vai criar um muro, o Congresso barra, aí ele vira para o eleitor e fala: vocês votaram em mim e eu estou tentando cumprir a promessa. Mas é o Congresso que não permite, é o Judiciário que impede. Então isso evita que ele seja visto como um cara que não está cumprindo as promessas. Segundo ponto, flexibilização das leis sobre porte de armas. Trump defendeu na campanha e tem defendido depois da posse que é necessário que o país reveja leis de porte de armas para permitir que mais indivíduos possam andar armados.
qual justificativa ele deu e foi aceita por uma parcela conservadora da população. Ele afirmou que os atentados que o Estado Islâmico praticou na França há 2 anos seriam evitados se aqueles cidadãos que estivessem no Bataclan ou na rua, quer que eles estivessem armados, porque eles poderiam contra-atacar os terroristas. Essa é uma ideia que para mim não entra na cabeça. Eu não consigo me ver com um revólver na cintura, olhando para um homem-bomba na minha frente e eu trocando tiro com o cara. Ele foi treinado para isso. Eu comprei uma arma no Walmart, botei munição. Mas o Trump justifica que assim evitaria-se ataques terroristas. Gente, isso tem um baita de um apelo para uma parte da população americana. O americano mais conservador, que está com medo de ataque desde o 11 de setembro, ele olha para alguém que tem várias soluções possíveis para minimizar o impacto do terrorismo. A de baixo, a terceira, é uma outra forma polêmica de combater o suposto terrorismo. Criação de regras, burocracia, para impedir que cidadãos oriundos de países muçulmanos entrem no Estado. Aí tem um problema complicadíssimo para resolver, que é associar o islamismo com o terrorismo. Como se todo muçulmano fosse sinônimo de terrorista. Aí você cria um problema até social interno. A população muçulmana pode se sentir perseguida. Mas, de um modo geral, isso vai, na direção da expectativa de uma parte da população que acha que é viável realmente criar um negócio que impeça o terrorista de pisar no seu território. Proposta de guerra ao terror, que é o que ele tem, na verdade, feito como até uma continuidade ou uma emulação do que foi a política de guerra ao terror da doutrina Bush lá do passado. Identificar no sistema internacional quem são os estados violentos, aquilo que ontem, na Assembleia Geral, ele chamou de rogue states, os estados pária. E ele disse que estado pária para ele hoje é Irã, Síria de uma certa forma, Venezuela e Coreia do Norte. Então ele criou o grupo dele de eixo do mal. Dá para entender? Isso no que diz respeito principalmente à proteção interna, à segurança interna do Estado. Mas ele também prometeu na campanha criar modos de proteger a indústria norte-americana. Protecionismo. Vamos evitar que empresas estrangeiras trabalhem no nosso território para fazer com que as empresas americanas comecem a ocupar esses espaços. Protecionismo é absurdamente antiliberal. Acabar com o livre comércio ou restringir as possibilidades de livre comércio é antiliberal. E a gente está falando de um país que historicamente, desde 1776, com a guerra da independência, com a conquista da independência, é um país que tem sido construído em torno de bases liberais. Mas o pêndulo chegou num momento em que a população americana olha e pensa que isso está certo. Vamos proteger nossas empresas desse bando de empresa gringa que vem aqui para ganhar dinheiro em cima do nosso país. Se ele vai ou não colocar isso em prática é outra história. Até o próprio Congresso pode vetar, mas tentar ele pode, ou pelo menos usar como discurso. E por fim, aquilo que alguém aí já mencionou, ele até falou disso ontem, estava na proposta de candidatura dele. Ele fala que a ONU não serve para nada, que a ONU tem um custo do caramba para os Estados Unidos, porque eles investem 22% do total de aporte financeiro para sustentar a ONU, 22% saem dos Estados Unidos. Então ele quer reduzir esse valor para de repente metade, porque ele acha que esse dinheiro pode ser empregado internamente para outras coisas. Aí desmonta a lógica da ordem internacional contemporânea. A ONU perderia muito dinheiro que é sim utilizado para tentar, de algum modo, evitar conflitos, com manutenção da paz, com trabalho humanitário, etc, etc, etc. Então são medidas antiliberais que vão causar tensões políticas e geopolíticas no sistema. São desafios que
o mundo contemporâneo tem que enfrentar. Como lidar com um Trump nacionalista, protecionista, e que a partir desse discurso ele inflama parte da população americana para a xenofobia, para a homofobia, para o racismo e por aí vai. Beleza? Passa mais um para mim, por favor. O Brexit. O segundo ponto. Digo, vai me contando o formato do tempo aí, que eu não sei se eu já não estou estourando o horário. Beleza. Em 12 minutos eu tento acabar. Não garanto, mas eu... Brexit. Só para falar rapidamente. A gente acha que esse negócio é um problema recente, que estourou no ano passado. Mas o fato é, desde o início embrionário da consolidação da União Europeia, a Inglaterra se sente de algum modo desprivilegiada, se sente pagando por uma conta que não é dela. O que é a União Europeia? Ela é o resultado de um esforço necessário para integrar aquela região que tinha desencadeado os conflitos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A União Europeia foi pensada para fazer com que os Estados tivessem muito mais estímulo para cooperar, para negociar uns com os outros, do que para guerrear. Então, o embrião, 57. Em 57 criaram duas organizações. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que era uma organização basicamente feita para permitir que estados produtores e compradores de carvão e aço pudessem negociar livremente. E foi criada a Comunidade Econômica Europeia, também com a proposta de integrar os mercados. De 57 a 93, durante todo esse gap de tempo aqui, desenvolveu-se ideias, amadureceu-se a proposta de integração regional, até que finalmente, em 93, lá pela assinatura do Tratado de Maastricht, estabeleceu-se a União Europeia como nós conhecemos hoje, tendo como resultados o estabelecimento de um mercado comum, ou seja, queda para zero ou para alguma coisa muito pequena de taxa de importação e exportação entre os estados, para tentar fazer com que eles negociassem muito entre eles, fazendo com que a balança comercial dos estados fosse mexida por essa integração. A adoção parcial do euro como moeda. Por que parcial? Aí residem os problemas do Brexit. A Inglaterra nunca aceitou o euro como moeda comum. A Inglaterra optou por continuar tendo a libra como moeda nacional. Por quê? Porque naquele momento, pelo menos, a cotação do euro era inferior à cotação da libra. E os britânicos entenderam que se eles tornassem o euro a moeda oficial, eles poderiam perder poder econômico. Só que isso cria algum tipo de rusga. Tem um país que é associado a nós, mas não completamente. Ele não quer usar a nossa moeda. Segundo problema, a ideia de liberdade de circulação. Quem aqui já visitou a Europa, ou para quem pretende um dia visitar a Europa, a lógica agora é assim: você desembarca no aeroporto de Lisboa, se apresenta o passaporte. Para quase todos os territórios europeus que vocês visitarem, não é necessário passar por controle alfandegário. Você não passa por controle de imigração em lugar nenhum, nem de trem e nem de avião. Seu passaporte vai ser carimbado só na saída do último país que você visitar. Isso aqui é o tal do Tratado Schengen. Esse é o nome do negócio. Tem uma exceção: a Inglaterra. Eles nunca foram signatários do Tratado Schengen, porque eles afirmavam que países europeus como Espanha, Grécia, têm pouquíssimo controle de imigração. Se tem pouquíssimo controle, um cara que entrasse pela Grécia na Europa, ele teria acesso à Inglaterra e poderia fazer terrorismo na Inglaterra de uma forma
facilitada por esses estados que têm brechas na fronteira. Então isso começa a mostrar que os britânicos nunca se sentiram completamente integrados à União Europeia. Aí a gente chega, no fim das contas, no ano passado, quando um grupo conservador propôs oficialmente a votação da saída do Reino Unido da União Europeia. E o Brexit venceu. Então, isso está colocando em risco o próprio processo de integração europeia. Porque a partir do momento que deu certo para um, outros grupos conservadores em outros países começam a pensar do mesmo jeito. Tem grupo na Espanha, na Itália, salvo engano, na Bélgica, se articulando para propor votações semelhantes. Quer dizer, a União Europeia está correndo o risco de fragmentar. Se ela fragmentar, o objetivo para o qual ela foi construída, ou seja, a integração entre os países para evitar a guerra, pode, no fim das contas, não ser realizado mais. Então aqueles países poderiam voltar a um estágio de rivalidades, o que é um baita risco para a segurança internacional. Mas a gente não pode tirar da conta que é um pensamento conservador de grupos internos nestes países que não veem mais vantagem, inclusive econômica, de se manter unido ao resto da Europa. O reflexo geral para a Inglaterra foi sentido de um modo imediato, que foi a desvalorização da bolsa, da moeda, e por aí vai. Pode passar para mim, por favor? Passa mais um, eu já discuti isso. Vamos pensar no terceiro ponto, até para eu tentar cumprir o horário que o Dilvo acordou comigo. Coreia do Norte e Estado Islâmico. Toda hora está na imprensa discussões sobre o Estado Islâmico, sobre a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, ela foi o resultado da divisão das Coreias durante a Guerra Fria. Foi uma proxy war, a Guerra da Coreia, ou seja, aquilo que a gente chama de guerra por procuração. Num momento em que norte-americanos e soviéticos estavam conflitando durante a Guerra Fria, existia uma consciência por parte dos dois países. Meu inimigo tem bomba atômica. Este cara que eu coloquei aqui, onde está? O Brzezinski, o Zbigniew Brzezinski, ele é um cientista, está vivo ainda, é um cientista político, que ele disse que a Guerra Fria era um conflito não tradicional e não poderia ser resolvido de um modo tradicional, porque era um conflito entre potências nuclearizadas. O que ele queria argumentar? Se os norte-americanos bombardeassem a União Soviética, eles até poderiam vencer a guerra, mas um míssil soviético que chegasse em território americano causaria um baita estrago, porque seria uma bomba atômica. Então o vencedor, ele seria um vencedor apenas virtualmente falando, mas ele também sofreria abalos territoriais que destruiriam a economia nacional. Como é que soviéticos e norte-americanos fizeram para tentar derrotar o outro durante a Guerra Fria? Usando países, usando terceiros, ou seja, passando metaforicamente uma procuração para que outros lutassem por eles. A Guerra da Coreia é fruto disso. E essa guerra nunca terminou, tá? Nunca houve um tratado que encerrasse a guerra. O que há é um armistício temporário que pode acabar a qualquer momento. E o doido lá, que eu não consigo falar o nome, Kim Jong-un, ele tem, de algum modo, contribuído para que esse armistício seja, enfim, cessado. O Trump ameaçou a Coreia do Norte ontem. Quem aqui acredita que vai realmente rolar uma guerra? Por que acredita ou não? Eu acho que não. Essa é a questão. Quem garante que eles têm bomba de hidrogênio ou bomba atômica? Ninguém. Mas você paga pra ver? Eu não acredito que você tem. Manda aí, vamos ver. Se o cara mandar a bomba ela for real, ferrou. Tem. Ninguém paga pra ver uma situação dessas. Então, é uma guerra de dissuasão. Por isso que a ONU ontem serviu como palco para o conflito. O Trump foi obrigado a dizer: eu vou arrebentar vocês se vocês não pararem. Não que ele queira atacar, mas ele quer convencer os norte-coreanos que
que o governo deles não deve fazer nada além do que já está sendo feito. Você acha que não há possibilidade, tipo, do Trump? Mas Pode acontecer? Pode. Mas é mais fácil o Trump mandar bombardear a Síria para derrotar o Bashar al-Assad, que é um aliado da Rússia. Porque a Síria não tem arma de destruição em massa. Qualquer sistema de radar capta em longa distância a chegada de um míssil transcontinental. Já prepararia. Ou você usa a bateria antiaérea para derrubar aquele míssil, ou você assume que, ó, ferrou, meu território vai ser bombardeado, mas eu vou bombardear o deles também, não estou perdendo nada. Entende? Passa mais um slide para mim, por favor. Isso aqui é um mapa que a gente chama na geopolítica de projeção Mercator. É o mapa mundi que a gente costuma usar na escola. Quando a gente olha para esse mapa, onde é que está os Estados Unidos? Aqui, ó. Onde é que está a Coreia do Norte? Aqui na Ásia. Os países estão próximos uns dos outros? Por esse mapa, eles estão próximos? Por esse mapa, a gente vê que eles estão distantes. Mostra o outro. Quando a gente olha para um mapa que não é a projeção Mercator, mas sim uma projeção azimutal, que é mapa que geopolítico usa para analisar a zona de influência, a gente pode deslocar o foco da análise cartográfica e colocar as Américas aqui. Quando a gente faz isso, a gente percebe que os Estados Unidos estão muito mais próximos da Ásia do que a projeção Mercator permite a gente ver. Mas é uma proximidade pelo Pacífico. Então a gente entende que o problema ali, pode passar mais um, que o problema ali não é necessariamente que o Trump está preocupado com direitos humanos, com o coitado do povo norte-coreano que é oprimido, etc, etc. Ele está preocupado em defender o próprio território. E ele tem feito de tudo para que o povo olhe para esse mapa aqui, para que ele consiga legitimar qualquer coisa que eventualmente ele vá fazer, porque a prerrogativa básica é a defesa do território. Então é um discurso liberal de direitos humanos sendo usado para mascarar um objetivo realista. Dá para entender? Rapidinho, para não estourar muito tempo. Estado Islâmico. Os norte-americanos, os britânicos, os franceses. Mas só qual que é a sua projeção? Sobre? Acho que vai ficar um faz lançamento, faz teste. Vai, porque não é a primeira vez que isso acontece. Já houve momentos na gestão Bush em que os norte-coreanos testaram no mesmo dia 6 mísseis nucleares. Ou supostamente testaram 6 mísseis. O Bush fez lá um discurso inflamado, dizendo que ia invadir a região, manobrou navio ali na costa da Coreia do Sul e acabou. São movimentos também pendulares, momentos em que os estados acham que eles precisam, para reafirmar poder, tomar algum tipo de decisão, pelo menos verbalmente falando, que crie algum tipo de tensão. Mas eu acho que a coisa tende a acomodar. Eu, particularmente falando, tudo bem, ele é louco, mas ele é racional ao mesmo tempo. Ele é louco para dar hora de falar. Mas ele não é idiota de dar início a uma guerra que ele sabe que vai dar problema. Ele tem consultores. Ele não chegou à presidência à toa. Ele pode agir como um louco. Mas eu acho que talvez ele seja muito mais um personagem do que realmente daquela forma. E o personagem Trump age como doido. Mas ele também não é milionário à toa. Ele não queima dinheiro. Então eu não sei se ele é tão louco assim. Eu acho que o negócio vai ficar num equilíbrio de poder por conta da suposta presença de bomba nuclear nos dois países. E só falando nisso, dados desatualizados. A gente tem hoje, mais ou menos, 5.000 bombas nucleares ativas no mundo. Está no site do Itamaraty. Tem 17.000 ogivas, 5.000 ativadas. É só apertar o botão que ela funciona. Algumas pequenininhas e algumas grandes. Então a gente vive num mundo nuclearizado. Por isso que eu acho que essa situação ela não vai levar ao conflito. A não ser que fique claro que os norte-coreanos não tenham nada. Mas quem vai descobrir isso? Não é tão simples. Estado Islâmico. Qual o problema do Estado Islâmico?
é mais uma etapa de todos aqueles processos de guerra ao terror. O Estado Islâmico está ligado indiretamente ao governo norte-americano. Esse grupo se formou no Iraque quando o exército americano derrubou o Saddam Hussein e colocou no lugar do Hussein um presidente pró-Estados Unidos que os iraquianos não aceitavam. Como não houve legitimidade no processo de escolha interno, vários grupos começaram a radicalizar. Não reconheço aquele cara. Aí surgiu esse grupo aqui que já existia desde 99 e ele trouxe para a sua área de influência todos esses insatisfeitos. Então é um problema que está ligado à guerra, ao terror lá do Bush em 2003. Com apoio britânico, com apoio francês e por aí vai. Então é um problema que tem que ser enfrentado. Mas vamos pensar o seguinte, de uma forma realista. Liberais falam que o que traz lucro para o mundo é o comércio. Ok. Os realistas, eles reconhecem que o comércio dá lucro. Mas eles também reconhecem que a guerra dá lucro. Por que a guerra dá lucro? Porque tem empresas privadas norte-americanas lucrando aos tubos no Afeganistão e no Iraque até hoje. Elas fornecem uma série de serviços que dão dinheiro para o país a partir de imposto. Só para vocês terem uma ideia, o número é aproximado, mas algo em torno de 62% do dinheiro dado para financiar a campanha de reeleição do Bush veio de empresas privadas norte-americanas que atuavam em solo afegão. Qual a chance do Bush acabar com a guerra no Afeganistão, sendo que quem elegeu ele está lá e deu dinheiro para o cara fazer a campanha? Nenhuma. Empresa não faz solidariedade, não faz filantropia. Empresa faz investimento. Algo semelhante acontece agora. O Trump é empresário. Ele tem aumentado a quantidade de discursos ríspidos contra o Estado Islâmico e afirmando que, por mais que ele não queira dar dinheiro para a ONU, o país precisa combater o Estado Islâmico. Tem relação com um desafio que o país tem agora: aumentar a receita numa época de crise. Então vamos pensar que o combate ao Estado Islâmico passa pela mesma coisa. Tem um discurso de direitos humanos, bem lindo, etc, etc, mas mascara um objetivo. E é um objetivo que também se liga com o petróleo. Eu li recentemente um texto de um cara chamado Alexandre Rocha, que é um cientista político bastante importante, que estuda a geopolítica do petróleo. Segundo ele, quase 2/3 das reservas de bom petróleo no mundo estão ali no Golfo Pérsico, nas bacias do Golfo Pérsico. Então essa região aqui, ela não é importante por conta da paz apenas, mas é porque a paz, ela estabiliza o preço do barril do petróleo. E a paz, ou pelo menos o combate a esses grupos, dá dinheiro para grandes corporações americanas. Olha o paradoxo que é isso. Eu tentar levar paz a partir da guerra para lucrar de modo direto petróleo e indireto imposto cobrado de empresa. Por isso que eu falei que a gente tem que olhar para a política para além da ideologia. Por mais que o Obama fosse liberal, ele foi um liberal que manteve a guerra funcionando por 8 anos. A guerra no Iraque e no Afeganistão. Ele cumpriu uma promessa de campanha: tirar todos os soldados do Iraque e do Afeganistão. Ele tirou todos, só que ele colocou outros no lugar. Semanticamente falando, ele está correto. Mas de uma forma geral, a manutenção da guerra serviu para aquecer a economia americana, que vivia uma crise. Passa para mim, que acho que é o último slide. Não era bem o último, mas de uma forma geral, o último está ligado a isso. A gente tem visto um dilema contemporâneo no sistema internacional, neste momento de crise política, neste momento de crise econômica, que força os estados a usar discursos liberais, mas que são discursos que resultam em práticas realistas. A gente entende que os desafios políticos e geopolíticos do sistema internacional hoje, eles se dividem em duas tarefas. A primeira
legitimar para a minha população internamente aquilo que eu estou fazendo. E segundo, garantir que a minha atuação no sistema internacional, ela dê conta das minhas necessidades nacionalistas hoje. Melhorar a economia do Estado, controlar os fluxos de refugiado, enfim, resolver esses dilemas contemporâneos. Se quiser passar, acho que o último é basicamente isso que eu acabei de fazer. Tem mudanças políticas e geopolíticas em curso, dentro dessa lógica pendular, e que dizem respeito, no fim das contas, a transformações complexas, internas e externas do sistema. E é muito provável que logo é relativo, mas que em breve o pêndulo volte para o outro lado, ele começa a fazer o caminho oposto. Vai ser em 2, 3, 10 anos? Não sei. Mas é natural que o sistema internacional transite por essa transformação. Estourei o tempo, mas espero ter conseguido passar o recado. E acho que o que eu tinha para falar é isso. E acho que dá para outra pergunta ou sem chance de pergunta? Agora a gente fica com fome. E o Brasil, o que tem a ver com tudo isso? Seria uma passeada de perguntas. Mas se alguém quer fazer uma ou duas ou três, e se o professor Rodrigo quiser responder todas juntas. Quem gostaria de fazer alguma observação, pergunta, crítica? Vou fazer uma pergunta. Esses 5 países do Conselho de Segurança da ONU, eles apoiam Israel? Quase todos apoiam. O Estado de Israel foi criado em 48 e a ONU legitimou. A construção do Estado de Israel é um processo complexo. Começa lá no fim do século XIX, 1800 e alguma coisa, com o primeiro congresso sionista. A Liga das Nações, a organização internacional que antecedeu a ONU, ela, pela primeira vez, determinou que um Estado deveria ser construído pelo povo palestino. E em 48, essa ONU aqui legitimou a criação do Estado. Ou seja, os problemas envolvendo Israel e Palestina estão ligados a decisões tomadas lá atrás pela Organização das Nações Unidas, que hoje tem dificuldade para enfrentar o problema. Mais alguma pergunta? Mais uma e... Não, peraí. Você pode fazer mais uma e arredonda, porque nós estamos entrando quase no horário das próximas aulas. Por isso nós temos um compromisso com as próximas aulas. Então, eles apoiam também o embargo a Cuba, esses 5 países? O embargo a Cuba, ele não aconteceu no âmbito ONU. Por quê? Porque a gente estava vivendo um cenário de Guerra Fria. E a União Soviética apoiava Cuba. Então a União Soviética não aprovaria esse embargo. Então como é que o embargo foi aceito? Foi dentro da lógica da OEA, Organização dos Estados Americanos. E nós, Brasil, naquela época, num momento em que a gente tentava desenvolver uma política externa independente, nós não votamos pelo embargo. Mas o embargo veio dentro da ótica da OEA. Em 62, se não me engano. Mais alguém? Fico muito agradecido. Obrigado, Dilma. Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Vocês veem que nós, seres humanos, seja um cientista político, seja um engenheiro, nós temos que ter essa visão mais ampla. Isso ali faz parte da nossa preocupação com essas palestras. Quero agradecer profundamente ao professor Rodrigo, e ele já está indicando outros palestrantes. Mas só um minutinho, pessoal. Tem algumas pessoas que chegaram depois, não assinaram. Por favor, essas pessoas esperem mais um pouquinho, podem assinar, porque enquanto a hora, atividade complementar. Amanhã vai ter a palestra da professora Simone, que é colega, Trabalha comigo. ela vai falar sobre a mulher. A questão da mulher hoje no Brasil está muito visível e nós precisamos compreender. Outra finalidade dessa palestra do professor Rodrigo, além do nosso conhecimento, das nossas informações, é preparando para o ENAD.
O ENAD pode fazer várias perguntas muito vizinhos aqui. A palestra de amanhã também tem um sabor direcionado ao ENAD. Então, se vocês quiserem observar isso. Eu quero agradecer os professores que trouxeram seus colegas aqui, e os professores que deram apoio, sobretudo a professora Manuela, a professora Luana, e os vários professores que estão aqui presentes. Eu vou pedir uma coisa. Pessoal, vocês gostaram da palestra do Rodrigo? Sim! Uma baita salva de palmas. Pessoal, ia dizer rua, mas é que vocês têm outro horário em seguida, então nós temos que interromper por isso. Muito obrigado. Quem entende disso aqui? Futores engenheiros.